Opa, professor Felipe Fontoura por aqui novamente e agora no módulo 3 a gente vai começar a aprender os fundamentos da programação. Então vamos recapitular, vamos repassar o que a gente já aprendeu até agora. Módulo 1, você aprendeu o que você é capaz, você aprendeu o histórico dos primeiros programadores, para que serve uma linguagem. No módulo 2 a gente falou um pouco mais das possíveis linguagens que existem, falamos do JavaScript, primeiros comandos. E na última aula do módulo 2, eu falei dos possíveis problemas, os erros que normalmente acontecem, já para você não desanimar. E no módulo 3, eu vou começar a falar agora sobre variáveis, que é um assunto muito importante para quem quer construir um programa. E para que serve variáveis? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, variáveis. Antes de te explicar, eu vou imaginar com você o seguinte algoritmo. Então vamos lá. Criar um programa de computador que seja capaz de calcular se a idade de uma pessoa, né, é maior ou menor, ou sei lá, calcular a idade de uma pessoa. Então vamos calcular da seguinte forma. Vamos imaginar que a gente está em 2016 menos 1982, isso dá 34 anos. Ok? Nada demais. Ano corrente, ano de nascimento e a idade. Conta boba. Bom, em que ano você nasceu? Sei lá, 1990, 1970, 1995, 2000 e alguma coisa? Bom, que ano que você nasceu? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou no ano corrente de 2016 e eu preciso colocar aqui a sua idade, porque senão o que vai acontecer? Esse programa lindo e maravilhoso só vai servir para mim, não é verdade? Que no caso, acabei de revelar a minha idade. Uma variável serve para deixar um programa mais flexível e armazenar dados. No nosso exemplo, é necessário para armazenar o ano do nascimento. Como assim? O que a gente consegue agora entender melhor o conceito de variáveis? Vou explicar para você mostrando como que um gaveteiro velho vai te ensinar. Se você já estudou numa escola, já foi numa biblioteca, ou até um local, um cartório, quem sabe, provavelmente você já viu um armário desses daí. É um armário de metal, com aqueles gavetões, que inclusive tem uma etiqueta na frente dele, não é verdade? Olha lá. Então, vamos imaginar que esse computador esse gaveteiro seria a memória do computador. E que cada gaveta, no caso essas quatro, né, fossem espaços de memória para que eu possa armazenar alguma coisa. Então, variável, na verdade, é um espaço naquela memória que eu coloquei lá como gaveta, né, do computador, que usamos para armazenar qualquer dado que eu quiser dentro do meu programa. E talvez você esteja até se perguntando, mas que diabos que eu preciso armazenar dados no meu programa? Para que eu vou usar dados? Calma. O exemplo que eu dei da idade foi só um primeiro exemplo. A gente vai ver mais alguns e vamos até exercitar esses conceitos aí. 2016, é o que eu coloquei ali em vermelho, possivelmente pode ser o quê? Uma variável, como, por exemplo, nascimento. Que ano que você nasceu? Então, nascimento seria, por exemplo, uma gaveta que eu iria armazenar alguma coisa. Então, vamos supor que você nasceu em 1996. Então, na gaveta nascimento, eu guardei um valor lá, 1996. Guardei na memória do computador para que ele possa utilizar depois. Quando? Não sei. Ele vai utilizar uma hora. E quem decide isso? É você, que é o programador. Então vamos imaginar o seguinte, você pegou o ano atual e agora você já tem o nascimento. Então na primeira gaveta você guardou lá, ano atual, 2016, data de nascimento, 1996. Consequentemente, você tem 20 anos, se você estiver no ano corrente de 2016. Ok? Bom, nesse exemplo, as variáveis ano atual e nascimento estão com os valores fixos. Contudo, iremos descobrir nas próximas aulas que essas variáveis poderão armazenar valores que uma pessoa informar via teclado e até quem sabe informar num formulário bonitinho via HTML, já que você já teve uma breve introdução do que é e para que serve o HTML, deixando o nosso programa muito mais flexível. Porque se você não armazenar em variáveis e colocar ele de uma forma fixa, e eu vou brincar isso um pouco com você agora, esse programa não serve para nada, né? Porque se você passou
Se você tiver em 2020, esse programa não funciona. Se você estiver falando com uma pessoa que nasceu em 1991, por exemplo, esse programa também não funciona, porque ele vai falar a idade errada dessa pessoa. Então você precisa desse conceito de variáveis, para que ele armazene valores, né, esse armário, esse grande armário aí que seria o equivalente à memória do computador, armazene valores, e esses valores podem ser executados ou utilizados a posteriori no seu programa, para que você consiga fazer contas, mostrar na tela esses resultados ou qualquer coisa desse tipo. Legal? Então vamos dar uma olhada em possíveis nomes de variáveis. Vamos brincar agora com toda essa estrutura que a gente aprendeu de variáveis. Vou abrir aqui o meu programinha, vou abrir meu Google Chrome. Você vai deixar esse vídeo rodando, vai pausar de vez em quando para fazer os códigos junto comigo e assim você vai reforçar todos esses conceitos aí dentro da sua cachola. Legal? Estou aqui com o Google Chrome aberto. Estou aqui com o meu editor de códigos aberto, que, claro, lembra, pode ser o seu bloco de notas, pode ser o Atom que eu recomendei, pode ser qualquer um. Isso que é a beleza de aprender a programar em JavaScript ou HTML. Por quê? Porque você consegue utilizar as ferramentas que você tem hoje e produzir resultados muito bacanas para quem está começando já de uma forma muito rápida, de uma forma muito legal. E quando você vê resultados, adivinha, a mágica acontece. Você fica alegre, você fica contente, você fica confiante e você sabe que você acredita que você tem a capacidade de programar e ser, claro, um programador aprendendo do absoluto zero. Não tem segredo nenhum. Muita gente às vezes acaba perguntando, pô, qual que é o segredo do seu curso oficial lá, o programar do zero? Fala, não tem segredo nenhum. O segredo é fazer a pessoa se conscientizar que ela pode. Quando você sabe que você pode, não tem mais barreiras aí, né? O céu é o limite. Bom, voltando aqui, chega de blá blá blá. Vou fazer o meu primeiro programinha, então eu vou brincar agora com variáveis. Vamos brincar com variáveis, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, script, fecha script, e eu vou digitar os meus comandos aqui. Pô, mas eu esqueci de colocar o Fast Script, eu coloquei script. Não, não vai funcionar. Lembra da aula de erros? É assim mesmo, a vida do programador é uma vida muito cruel e muito difícil por conta disso. Tô brincando. Ctrl S, eu vou salvar aqui, se você tiver no bloco de notas, arquivo salvar, vou colocar qualquer nome aqui. Vamos lá, aula.html. O importante é que você coloque o ponto .html no final. Não pode ser ponto .html ponto .txt. Fique esperto com isso. Salvo aqui. O meu editor ele já deixa um pouco coloridinho. Se você quiser usar esses editores aqui que são um pouco mais moderninhos, vamos assim dizer, eu te recomendei já um que eu acabei de comentar, o Atom. Bom, vamos brincar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um alert, fazendo o seguinte. 2016, vamos imaginar que 2016 seja o ano corrente, menos 1982. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Salvei, venho aqui no meu gerenciador de arquivos, ou para quem está no Windows, o Windows Explorer. Vou pegar meu Google Chrome, jogar um pouquinho aqui para o lado, vou arrastar aqui em cima dele, e ele falou aqui, 34. 34 o quê? Anos, né? Só pode. Só que, como eu comentei, se eu te enviar esse programinha agora e você for executar, é muito provável que você não esteja em 2016 e é muito provável que você não tenha nascido em 1982. Então, como que você consegue utilizar essas coisas aqui e armazenar em variáveis? Dentro do JavaScript, na linguagem JavaScript, a forma de você declarar variáveis é assim: você coloca esse comando var na frente e o nome da variável que você quiser. Vamos lá, ano corrente. E você precisa ficar muito atento o seguinte, vou dar um espacinho aqui, a os erros de sintaxe que eu comentei. O nome de variável nunca pode começar com números, ok? Sempre tem que começar com uma primeira letra. Não pode conter espaços. Se você quiser dar um espacinho igual eu fiz, você pode colocar, mas você tem que colocar o sobrelinha ou underline, né, que tem no seu teclado. E você, se você quiser colocar um valor inicial, como eu coloquei aqui 2016, você coloca um igual. Se não, você coloca assim, só que a variável sua vai começar vazia. Então o que eu estou fazendo? Declarando a variável e já estou atribuindo um valor. Eu posso fazer assim também, ó. Ano corrente
igual a 2016. Copiei e colei aqui, já tinha outro igual, ponto e vírgula. Funciona do mesmo jeito, mas você percebe que fica repetitivo. Então eu gosto de código limpo, vou colocar então aqui igual a 2016. E como que eu consigo utilizar essa variável? Então, como o valor agora está dentro do meu gaveteiro, lembra do gaveteiro? Ano corrente, você vai puxar essa gaveta e agora você vai usar esse conteúdo da gaveta aqui. Por quê? Porque ele tem 2016. E você vai ver que ao executar agora esse programinha, Ctrl R, ele vai dar exatamente o mesmo resultado. E afinal, tem que dar o mesmo resultado, porque senão você estaria fazendo alguma coisa de errado. E o 1982? Você pode fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, nascimento, 1982, e vai colocar aqui. Vamos executar. Ctrl R, 34, mesmo valor. É até legal você fazendo em passo a passo, ou seja, faz uma modificação, volta lá no Google Chrome, recarrega a página, porque se você tiver quebrado no sentido de ter errado, você sabe exatamente. Senão você escreve um baita de um programão de 360 linhas aí, e depois você vai descobrir que tem um monte de erros. É muito chato consertar erro desse jeito. Então, fique esperto para fazer dessa forma que eu falei. Outra coisa também que você não pode fazer é colocar aqui entre aspas. Por quê? Porque aqui eu quero intencionalmente que ele leia e tente executar estes valores, que são o quê? As variáveis e esse sinal, né? O menos, para ele descontar da idade. Se eu vier aqui, ele vai colocar aqui ano corrente menos nascimento. Literalmente vai mostrar isso para mim na tela. E tá errado, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Fique esperto com essa situação aí de executar. Eu vou falar um pouco mais desta possibilidade de operadores mais algumas aulas à frente, mas eu já estou te adiantando um material para que você possa já ir treinando e já ir ficando esperto ou esperta. Vou voltar aqui, execução, e 34. Agora o legal é que você pode colocar qualquer valor aqui que você quiser. Se você tiver em 2020, vamos ver qual idade que eu vou estar em 2020. Eu vou estar com 38 anos, ok? Então é essa a magia das variáveis. Fica muito esperto com o nome de variáveis, por incrível que pareça. E eu até tenho um vídeo no canal meu do YouTube falando isso, que uma vez eu fiz um programa em que o nome das variáveis era um nome de passarinhos. Então, sabiá, vou colocar aqui, pardal. Sabiá. Fica atento que não pode ter acento também, tá? Sabiá menos pardal. Vou voltar aqui. Vai funcionar o seu programa? Vai lá, está mostrando 38 anos. Só que o programador que for fazer manutenção nesse programa, o cara vai ralar sem motivo nenhum. Então você pode utilizar nomes que se aproximam do valor que você está armazenando dentro dessa variável. Senão você vai estar fazendo uma loucura e tornando a vida das pessoas muito mais difícil, que não é a sua missão, com certeza. E talvez você esteja até dando risada, falando assim, caramba, nome de passarinho, mas não é difícil você fazer isso aqui, ó, X e Y. X e Y. Daqui a pouco o seu programa já está numa equação completa, x, y, z, a, b, c, d, z, w, h, e você não sabe mais, depois de 130 variáveis, qual é o conteúdo da variável x, ok? Então, eu estou passando esse exemplo dramático aí de 130 variáveis, mas normalmente um programa tem o quê? 10, 15 variáveis no máximo, e daqui a pouco vira uma sopa de letrinha o seu programa sem necessidade nenhuma. Então, já que nome não custa caro, só colocar assim, ó, ano corrente. E aqui, data, nascimento. Ok? Não economiza, o seu programa não vai ficar nem mais e nem menos rápido por conta disso. Salvei aqui, Ctrl R, 38 anos. Legal? Então é isso, vamos voltar agora para os slides para que a gente possa continuar a aula. Bom, próximos passos para a gente poder fazer o fechamento. Como a gente viu, o uso de variáveis é muito importante para deixar o seu código mais flexível, por causa daquilo que eu comentei, com esse exemplo aí do cálculo da idade. Se não houvesse variáveis, por exemplo, ano corrente e nascimento, o programa iria funcionar apenas para uma pessoa. Como eu coloquei lá os valores fixos, recebendo na variável, por exemplo, 2016 e 1982, provavelmente aqueles valores não ficariam fixos no seu programa. É como eu disse mais
anteriormente na aula, nessa aula. Você pode estar recebendo isso através do teclado, você pode estar recebendo isso através de uma outra forma de entrada de informação, de entrada de dados, ou até de um banco de dados, quem sabe. Aí sim o seu programa ficaria 100% dinâmico. É claro, isso aqui não cabe, né, no mini curso, não tem como agora te ensinar um banco de dados, te ensinar a ler um teclado. A aula é um pouco mais curtinha, mas você já vai imaginando aí a pessoa digitando, ok? Bom, a gente viu também algumas regras importantes que são praticamente o caminho das pedras por um bom programa. Por quê? Porque você viu aquele exemplo que eu dei do sabiá, mas com certeza você deu risada e viu que a possibilidade de você usar variáveis com nome x, y, z é enorme. Então não segue por esse caminho. Toma cuidado, vai por mim, que a minha dica é muito quente. Bom, um outro exemplo de uso de variáveis é novamente, como eu comentei, o caso do jogo, porque sem essas variáveis não seria possível, por exemplo, armazenar o placar, a posição da bolinha, a posição da raquete, a posição do mouse, fazer qualquer tipo de cálculo para um jogo, porque o jogo basicamente o que é? Leitura da informação que você está recebendo, por exemplo, teclado, ponteiro de mouse, desenho e cálculo com variáveis, descontar a posição, fazer a bolinha se movimentar no campo, e é esse jogo que eu ensino a fazer no curso oficial. Se você achou interessante esse mini curso, eu tenho certeza que você vai gostar. Então acessa aí programardozero.com.br e você vai ter lá a possibilidade de verificar o curso e tudo mais. Legal? Então, segue comigo, vamos lá, que eu acho que você está gostando, e se você estiver gostando, acessa aí, facebook.com/devsamurai, tudo junto, sem espaço, minúsculo, e você vai falar para mim o que você está achando. Legal? Até a próxima.